quando eu escuto essa história, assim... pô, vai começar mais uma brincadeira de impeachment. Me dá um desespero, né? Porque, assim, acho que eu já tô vivendo muito esse negócio, né? Você já vai viver o terceiro, né? Assim, e nada me indica que em vivendo um terceiro impeachment a coisa vai melhorar. Né? Então, quer dizer, vem mais um, aí provavelmente em 26 teremos uma outra eleição muito polarizada e bagunçada, e aí podemos nos encaminhar para um quarto processo, que assim... E aí, vamos até quando, né? Mas, no fim das contas, por que você acha importante protocolar um pedido de impeachment nesse momento? Assim? Olha, eu acho primeiro, o governo Lula, aliás, não é nem o governo Lula, o próprio Lula nunca enfrentou uma situação de ter um governo com 5 pontos percentuais sólidos de rejeição acima de aprovação. Isso foi uma coisa até que os comentaristas do UOL têm falado, né? Todas as vezes, mesmo no mensalão, a rejeição maior do que a aprovação do Lula estava dentro da margem de erro. Dessa vez, no Lula 3, é a primeira vez que supera. Óbvio que não está em patamar de Dilma, né? Não se compara. Mas o governo está, assim... assustado, né? Primeiro a história do Pix deixou o governo aterrorizado e isso acho que tem feito, só vai fazer com que o número de erros aumente, porque, não sei se você viu, mas o Lula determinou, né, que qualquer portaria, qualquer decreto, né, de ministro tem que passar pela Casa Civil, ou seja, todos os ministros vão perder autonomia. Isso não existe. Assim, tem que passar, imagina a burocracia de você ter que passar qualquer modificação dos ministérios pela Casa Civil, pelo medo, né? E não é uma análise, tá de acordo com o governo, não tá de acordo, tá na nossa política, não tá na nossa política. É o medo de o que vão falar disso aqui. Qual a repercussão dará, né? Qual que é a repercussão disso aqui? Então, o que já é um negócio que é uma medida desesperada. Demonstração de fragilidade absurda. Demonstração de fragilidade. Aí... teve o negócio da mudança da regulação da data de validade de alimento perecível. Sim, né? Isso foi um outro negócio. E isso foi agora, que assim, né? foi e já voltou. Não, foi, já voltaram atrás. É isso, eu tô falando. Tá tão fraco o negócio que eles começaram a cogitar na tarde de anteontem, na tarde de ontem, e hoje já, não, esquece, não, nem pensamos nisso. Né? Não tá mais aqui quem falou. Não tá mais aqui quem falou. Então, tá num nível de desespero que é um momento de fragilidade que é importante a gente agir. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte: para acontecer impeachment, né, precisa ter manifestação gigantesca. Não é manifestação grande, é manifestação gigantesca. Né? E qual que é o risco envolvido nisso? Agora o governo tá, né, contra a parede. Agora o governo tá acuado. Se a gente chama a manifestação e a manifestação não é gigantesca, vamos dizer, manifestação grande, 500 mil pessoas. Puta, 500 mil pessoas é difícil de mobilizar 500 mil pessoas. Isso não derruba presidente. Eu lembro muito do impeachment da Dilma, a primeira manifestação pelo impeachment, 15 de março de 2015. 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. E aí todo mundo, pá, agora vai. Dessa manifestação até o impeachment foi mais de um ano. A gente chamou outra dia 12 de abril que foi menor. Aí galera, não vai acontecer, não vai rolar. E ao longo do tempo teve um monte de banho de água fria. Puta, vão caçar o Cunha e acabou o impeachment. Puta, o Supremo mudou o rito do impeachment, acabou o impeachment. Puta, o Renan Calheiros vai sentar em cima, acabou o impeachment. Não tem mais maioria, o Aécio falou contra. Teve vários reveses que assim demonstra o quanto a gente precisa ter uma mobilização gigantesca durante mais de um ano. Bastante tempo. Vamos supor que as coisas degringolem rapidamente, em 6 meses a gente consiga passar por um processo de impeachment inteiro. São 6 meses de manifestação gigantesca. Então, o que eu tenho falado? Olha, é melhor, e a gente tem divulgado um abaixo-assinado, olha, você se compromete a se permanecer mobilizado todo esse período até a gente derrubar o presidente, ou não? Pra gente ter uma temperatura de, olha, tem gente o suficiente disposta a ir pra rua pra gente derrubar o presidente? E assim, é muita gente, porque às vezes eu acho, olha aqui, pô, tem um comentário de 15 mil likes falando que o cara tá disposto a ir pra rua. Cara, isso não é nada. Pra derrubar um presidente é uma coisa estratosférica. Então a gente precisa dar um tiro certeiro.
A gente tem que chamar a manifestação quando a gente tiver certeza que vai ser gigantesco. Se não tiver, é melhor não chamar, porque pelo menos o governo fica com medo de não saber qual que é o tamanho. Sim. Sim. Então, essa é a minha avaliação. E adicionando o que você colocou no começo, né, sobre vários impeachments. Primeiro, eu acho que tem um alívio de curto prazo. Né? Pelo menos no curto prazo, a gente tem um prognóstico para a economia, esse ano e ano que vem, né? Só para contar desse mandato do Lula, né? Porque pro futuro também é muito ruim. Mas para esse ano, para o ano que vem, a gente teve pelo menos um fôlego nos dois primeiros anos de crescimento do PIB baseado em gasto público e em crédito. Crédito acabou, né? A gente está com a taxa de juros de 15%. Gasto público acabou também, porque toda a margem discricionária do governo, tudo que o Haddad... e aí tem um problema estrutural da política do Haddad, né? Ele arrecada... ele faz uma arrecadação que não é recorrente, ou seja, coisa que ele só vai conseguir, por exemplo, muda o voto de qualidade lá do CARF. Tem disputa judicial, aí o governo fala, olha, na dúvida, quem tem razão é a Receita. Na dúvida, quem tem razão, vai lá, pegou 15 bi disso aí. No ano que vem, essa disputa não existe mais. Não tem mais. Você resolveu. Você captou os 15 bi, só que aí o que o governo fez? Olha, vamos criar uma despesa que todo ano é 15 bi, com base nisso que a gente arrecadou? Entendeu? Nossa, meu Deus, é isso que o Haddad fez. Vamos gastar, criar uma despesa obrigatória aqui com base nesses 15 desse ano? E ano que vem não tem, que é esse ano. Né? O prognóstico é muito ruim. Acabou qualquer fôlego que a gente tenha. Né? Então o impeachment, pelo menos, assim, por maiores as críticas que a gente tenha, né? E temos muitas, ao Alckmin, não tenho dúvida de que ele faria um governo mais razoável do que o Lula. Né? Não acho que ele se submeteria a manter os mesmos ministérios, a mesma política econômica e etc. Como o Temer não se submeteu e fez um governo que, no curto prazo, deu um respiro, no longo prazo, se tivesse mantido a PEC do teto, a gente estava bem até hoje. Né? Mas a gente entra na sua questão que eu concordo com você. É disfuncional o nosso sistema. O fato da gente estar falando de um impeachment, né, pela terceira vez, numa democracia jovem, numa constituição jovem, né? Jovem, se a gente vai comparar com um país sério, né? Porque a nossa Constituição já é a segunda mais longeva do Brasil, da nossa história, né? Já tá passando do prazo de validade, né? Isso significa que o sistema não está funcionando. E aí eu não sei qual que é a sua posição em relação a isso, Paulo, até queria te escutar. Eu, pessoalmente, sou parlamentarista, né? Eu realmente acredito que não... Você hoje tem um modelo que o parlamentar, ele não tem a responsabilidade de formar a maioria do governo. Quem é da base do governo não tem ônus. Né? Você tem o poder de votar, você tem, usa esse poder para conseguir emenda com o governo, né? Que tem 300 deputados do Centrão, mais ou menos. Vamos colocar 100 de direita, 100 de esquerda, 100 do Centrão. 100 é 100% emenda. 300 é 100% emenda. Esse cara usa o poder dele de votar e ele vota com o governo quando o governo tá pagando bem, quando ele não tá satisfeito não vota e tal. Mas se o governo perde maioria, não acontece nada com os parlamentares. Todo mundo continua com seu mandato. Né? Sim. Agora, o país fica estagnado porque o governo não consegue andar. No parlamentarismo, o governo perdeu a maioria, vai todo mundo para casa. Deputado de governo de oposição. Ninguém formou maioria? Tchau. Você tem um mês de mandato? Sinto muito, meu amigo. Inclusive, tem um amigo meu, deputado pela Iniciativa Liberal em Portugal, Bernardo Blanco. Lá teve um escândalo de corrupção com o primeiro-ministro por causa de uma licença ambiental. Ele tava 2 meses de mandato. Já foi, todo cara. mundo, nova eleição. Acabou, irmão. Você tem a responsabilidade. Você quer ser base? O parlamento tem a pressão para formar a maioria, porque se não formar a maioria, você acabou de ganhar a eleição e você já vai voltar para casa. Então tem essa pressão. Ao mesmo tempo, não precisa de crime para derrubar governante. Se o governante perdeu a capacidade de governar, tira, troca E pronto. Precisa o cara cometer um crime pra... Puta! Então, agora, eu também sou da opinião de que eu não acho que a gente vai ver um parlamentarismo no Brasil. Eu acho que o máximo que a gente pode conseguir, sei lá, daqui a 10, 15 anos, é um semipresidencialismo como o francês, né? A gente continua votando pra presidente porque o cara ainda não entendeu que no parlamentarismo ele vota pra primeiro-ministro porque ele escolhe o partido que vai ter maioria, mas eu acho que isso foi destruído na cabeça do brasileiro no plebiscito que a gente teve. Mas, mantendo a figura do presidente, eu acho que a população aceitaria melhor. Eu concordo, porque isso torna o jogo mais
dinâmico, digamos assim, e aumenta a responsabilidade do parlamentar. E diminui o mau incentivo, digamos assim, né? Então é óbvio que o modo como a política brasileira é estruturada hoje como é que se faz? Dá muito incentivo para o mal político, né? E afasta os bons políticos, ou os possíveis bons políticos. Então, quer dizer, é um sistema que vai se retroalimentando por meio dos esquemas, né? Então, quer dizer, se você entra lá e você tem se a sua segurança ali deixa de existir, por quê? Porque dela depende o seu bom trabalho e a garantia da ordem institucional, pô, então você vai ter que trabalhar mais. Ou pelo menos você vai ter que trabalhar, coisa que poucos fazem, né? No nosso contexto. Então, eu também, nesse sentido, eu acho que o presidencialismo no Brasil, pelo menos, dá muito poder ao presidente, né? E o sistema de freios e contrapesos não funciona direito, ou não funciona de modo algum, né? Então eu concordo contigo. Nesse ponto eu acho que um parlamentarismo seria mais adequado, principalmente para um país grande como o Brasil e com a quantidade de parlamentares que existem. Então eu acho que as coisas funcionariam melhor assim.